Olá, vamos para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 26/5. Deus é bom, o diabo não presta. Então, vamos lá. Hoje, a nossa leitura é Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Então, vamos lá. Romanos, depois de Atos, 1, do 16 ao 32. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como da sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o Romanos de hoje. Capítulo 1, do 16 ao 32. Agora, 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo, não, capítulo 9, do 1 até o 16. Até o 16 do 10. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Beroate. Não, filho de Becorate,
filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul. Pelo que disse Cis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos? Que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoava o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e minha família, a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, ponha à parte contigo.
Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado, sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou, Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Samuel unge Saul como rei de Israel. Agora é o capítulo 10, né? Que a gente vai ler até o versículo 16. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, quando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro nome. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, com todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. Que leitura difícil. E maravilha de Samuel, hein? Então vamos lá.
Dia 26, a terceira parte, Salmos 55. Salmos 55. 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Masquil de Davi para o cantor Mor, sobre Neginote. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dolorido dentro de mim, e temores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandeceria contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem igual ao meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Selá. Porque não há neles nenhuma mudança, e tão pouco temem a Deus. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele. Romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Ai, que lindo, forte. Salmo forte. Então é isso, né? Ali em Romanos, o que a gente leu mesmo em Romanos? Nossa, minha memória tá bem ruim, viu? Romanos 1, né? O 16. Ai, de novo, né? Falando de idolatria, né? Que os caras fez imagem de pássaro, de cobra, de tudo que for para adorar. Por quê? Porque não consegue confiança em Deus, né? Tem que ser alguma coisa que tá vendo, que tá pegando, né? Só o que Deus faz, que já deu a vida, a gente consegue cuidar de outra pessoa, a gente consegue gerar, no caso a mulher, mas não sem a parte do homem, né? Gerar um filho na barriga, parir esse filho, criar, cuidar. Então, assim, tudo isso é milagre. As coisas pequenas, assim, né? Em vista do que a gente fica vendo aí nesse mundão. Mas, assim, o despertar, o acordar, o dormir, descansar, construir alguma coisa, fazer uma comida, tomar um banho, escovar os dentes sozinho, né? Gente, isso tudo é Deus, é tudo Deus. E aí é tão pouco, porque você começa a olhar tanta coisa
que aí o povo fez o quê? Fez imagem de escultura, faz, né, vários deuses, né? O dinheiro é o deus de muita gente. Então, assim, a gente precisa voltar a olhar para as coisas de Deus, que é o básico, o simples. Deus é simples, muito simples. Então é isso. E aí tem o comecinho ali, né, do 16, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Deus é fé, gente, e ele prova isso todo dia. Você vê um bichinho aí, ó, o gato aqui, ó, brincando, você vê, né, uma criança, você vê a vida, você vê a gente fazendo tanta coisa, a gente tem inteligência, poder ler uma Bíblia, poder saber de Deus, mesmo que hoje a gente não tem a voz de Deus vindo e falando diretamente com a gente. Então a voz de Deus é a Bíblia. Não tem um anjo que vem e fala com a gente igual a gente vê na Bíblia falando, né, que o anjo vinha e falava com aqueles homens ou com mulher. Né, e a gente tem a Bíblia, então a gente precisa ler a Bíblia, que é para ficar mais próximo de Deus e ter e não ir perdendo, né, para não se perder. Aí depois ali em 1 Samuel, o poder de Deus ali levando Saul, né, para ser quem ia tomar conta do pessoal. Muito boa essa leitura de hoje de Samuel. E agora o Salmo, como sempre, acalentando a gente, né? E aí fala lá no versículo 22, quer ver? Eu acho que é isso mesmo. Dia 26, 55, é isso. Lá no 22 fala assim, ó: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. A gente vai ser justo 100%, assim? A gente luta para isso, né? Mas somos dia após dia, dia após dia. Então é isso. Deus abençoe cada um. Qualquer coisa, lê de novo os capítulos, né? Os 3 capítulos de hoje. Que Deus abençoe cada um. Boa leitura, boa reflexão e até amanhã.